Oi, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer aqui a participação de todos nessa live, que ganhou muita relevância com a questão da decisão do STF de suspender a aplicação do artigo 29 da MP 927. E a questão da relação da doença, né, gerada pelo Covid a ser doença relacionada ao trabalho, traz grandes implicações tanto para a empresa como para a proteção do trabalhador, né? No que ela pode fazer, no sentido do empregador, ela pode garantir um período de estabilidade no emprego, a possibilidade de emissão da CAT, o pagamento do FGTS no período do afastamento, a majoração do fator acidentário previdenciário, né, da empresa e a possibilidade de indenização judicial por parte do empregador. É claro que essa questão não é automática, o que foi estabelecido é apenas o cancelamento da presunção de que ela não seria considerada doença relacionada ao trabalho, e os nossos convidados de hoje vão falar detalhadamente sobre isso, explicar essas causas, quando ela vai ser relacionada, como faz, inclusive para a questão do trabalhador. Com muita honra que eu chamo a nossa colega Ana Orcades e o nosso colega de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro, para falarem dessa palestra. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa Orcades, eu sou auditora fiscal do trabalho, atualmente estou lotada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu quero primeiro agradecer pelo convite para falar de um tema tão importante nesse canal chiquérrimo, que já está com conteúdo de altíssima qualidade. Todos os vídeos que eu assisti são muito bons, um conteúdo muito bom, e principalmente agora, depois dessa última live do trabalho escravo, que foi sensacional. Então, a nossa responsabilidade aqui é enorme para poder fazer um conteúdo de boa qualidade para vocês. E quero agradecer também por estar dividindo o espaço com esse colega brilhante, que é o Antônio Carlos, um profissional genial, capacitado, experiente, ponderado, tá? E é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Primeiro, eu quero pedir desculpa pela minha inexperiência aqui com o YouTube, com as mídias, minha primeira live, então ainda não tenho nem a minha estante de livros para botar aqui atrás. E, enfim, se passar criança correndo, cachorro latindo, isso tudo já está no pacote aí de YouTube, tá bom? Bom, a ideia da live, ela é abordar a pandemia... Eu queria, embora seja um pouco desnecessário pela relevância que vocês têm na matéria, eu queria fazer jus aí à questão da relevância de vocês dois de estarem colocando isso para a gente, o quanto a gente está agradecido e fica engrandecido com a participação de vocês, o currículo de vocês tá para conhecimento talvez do público externo, né? Não só da auditoria fiscal. A Ana é graduada em fisioterapia na UFRJ, pós-graduanda em higiene ocupacional e perícias ambientais na Cândido Mendes, ministrou cursos para auditores fiscais do trabalho sobre NR32 no estado do Rio, Rondônia e Sergipe. Ela integra o grupo de trabalho do SINAIT para formular o Estatuto do Trabalho no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, é membro titular da primeira fase da bancada do governo do grupo técnico de atualização da NR32, já fez parte também de jornadas do Tribunal Superior do Trabalho. O Antônio Carlos é auditor fiscal do trabalho desde 98, é nosso colega médico, auditor lá da Gerência de Juiz de Fora, é também médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem residência médica em saúde coletiva, com área de concentração em saúde ocupacional, pela USP, e tem título de especialista em medicina do trabalho, e também foi coordenador da comissão, foi coordenador da comissão tripartite paritária
nacional da NR32 até o dezembro de 2018. É com muita honra que a gente recebe vocês. Estamos muito gratos de vocês terem separado esse tempo para falar aqui para a gente. Beleza. Então, vamos lá. Bom, a ideia da live ela é abordar o tema da Covid-19 como doença ocupacional dentro desse cenário de pandemia. Para isso, a gente vai tratar tanto de questões técnicas da caracterização da doença do trabalho, quanto dos aspectos legais, das numerosas alterações e atualizações legislativas, das notas técnicas e dos outros dispositivos que estão surgindo aí diariamente, tá? A ideia não é chegar a nenhum veredito, mas é buscar uma atualização sobre o assunto, buscar conhecer os caminhos para a gente poder entender cada caso. Então, nosso objetivo é basicamente abrir uma discussão, sem esgotar o tema, tá? E identificar os aspectos relevantes a serem tratados. Como é que eu faço aqui para botar? Pronto. Então, vamos lá. A gente está acompanhando aí no noticiário uma sucessão de manchetes que tratam do acometimento de determinadas categorias profissionais pelo coronavírus, né? O mais óbvio, logicamente, são os trabalhadores da saúde, que estão ali na linha de frente desse enfrentamento e que é fácil visualizar que eles têm uma alta chance de serem infectados por esse agente. Mas não são só os trabalhadores de saúde que estão expostos, né? A gente está tendo, por exemplo, uma alta incidência de óbitos entre motoristas de ônibus no Rio, que está sendo notificado. A gente tem os trabalhadores de frigoríficos que estão aparecendo aí, né? Um ambiente altamente sujeito a se propagar a infecção, um ambiente com a climatização forçada, onde os trabalhadores têm uma proximidade muito grande. A gente tem os operadores de telemarketing, da mesma forma, expostos à contaminação. O caso que houve no SBT, que a gente acompanhou pelas notícias, né, de um funcionário que faleceu e vários outros trabalhadores contaminados pelo coronavírus. E queria lembrar que a primeira vítima fatal do coronavírus no Rio foi justamente uma empregada doméstica que pegou da patroa que tinha viajado para a Itália. Então, a patroa voltou e ela ainda não existia essa transmissão comunitária do coronavírus e a empregada doméstica pegou da patroa durante a atividade, né? Então, sobre o assunto, acidente de trabalho, primeiro, só lembrar que desde o ano passado a gente teve essa medida provisória 905, revogando a linha D do inciso 4, artigo 21 da 8213, né, que tratava justamente de não tratar mais o acidente de trajeto como acidente de trabalho. Agora, em março, no dia 20 de março, foi um marco em que foi declarado em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus. Uma semana depois, tivemos essa primeira MP 927, né, 2 dias depois, né, de 22 de março, dispondo sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, e aquele artigo 29, que tratava justamente dos casos de contaminação pelo coronavírus, que eles não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, daria essa presunção de que não seriam ocupacionais, né? Na sequência, a gente teve, uma semana depois, o STF afastando 2 trechos, em especial, dessa MP, entre eles, justamente, o artigo 29. Então, começou a discutir o assunto, se o STF estar afastando esse trecho já causaria uma presunção de que todo caso de Covid seria ocupacional. Será que era essa a discussão que teria que ser traçada, né? A Fiesp, logo em seguida, todo mundo deve ter tomado conhecimento dessa nota técnica, comentou justamente essa decisão do STF, né, sugerindo que fossem tomadas medidas um tanto genéricas, como forma de resguardo da empresa para comprovar que qualquer caso de um trabalhador positivo, né, para Covid, que não seria uma doença ocupacional, como, por exemplo,
elencar as medidas preventivas adotadas pela empresa, bem como demonstrar que o empregado tinha ciência delas, né, responsabilidade do empregado, e que foi orientado e fiscalizado quanto ao seu cumprimento, comprovar que não tinha ciência de contato no local de trabalho com pessoa que se soubesse contaminada ou com suspeita de contaminação, e outras medidas que estavam elencadas todas assim de caráter bem genérico. E essa nota da Fiesp termina da seguinte forma: dessa forma, diante do cenário de pandemia de Covid-19, tão importante quanto a adoção de medidas pelo empregador para prevenir o contágio pelo coronavírus, é a pré-constituição de provas documentais dessas medidas para respaldar eventual defesa, reiterando-se que, se não houver comprovação do nexo causal entre a contaminação pelo Covid-19 e o trabalho desempenhado pelo trabalhador, não há o que se falar em doença do trabalho. Bom, agora, essa semana, eu até sugiro que todos tomem conhecimento do conteúdo dessa nota técnica, que ela trata exatamente dessa discussão que a gente está tendo aqui, sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes. E eu queria destacar um trecho da nota técnica. Nesse particular, o ministro Alexandre de Moraes deixou assente em seu voto que o enunciado do artigo 29 da medida provisória 927 configura algo extremamente ofensivo aos inúmeros trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos aos riscos. Não só médicos e enfermeiros, onde a questão do nexo poderia ser de comprovação mais fácil, tá? A nota técnica inteira, ela discute justamente os detalhes da suspensão dos efeitos do artigo 29 e a manifestação da Fiesp a respeito dessa decisão. Então, essa discussão, na verdade, ela não é uma discussão técnica, né? A gente não está mudando o conceito, a ação do que é acidente de trabalho ou dispensando o nexo causal, não é nada disso, é apenas uma discussão jurídica que a gente vai tratar aqui durante essa apresentação. Bom, agora, no dia 20 de abril, né, teve essa medida provisória 955, revogando a MP 905, e dessa forma a gente volta a ter o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho. Né? Então, pronto, para a gente poder discutir acidente de trabalho em ambiente de pandemia, é importante a gente só finalizar, né, esclarecer a conceituação do que é o acidente de trabalho, e essa definição está na Lei 8213, no artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho dos segurados referidos esse artigo 11 é aquele do empregador rural, né, de quem mora junto, né, coabita, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Aí, a empresa é responsável no parágrafo 1º, né, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. E o artigo 20, ele ainda traz e equipara ao acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para o Antônio trabalhar essa diferenciação e essa definição dos dois conceitos, que são a doença profissional e a doença do trabalho. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos colegas do Rio de Janeiro pelo convite de participar dessa live. Eu também não tenho muita experiência com relação à live, não, então me desculpem aí as possíveis falhas. Com relação a essa diferença, veja bem, ela é uma diferença apenas com relação ao estabelecimento do nexo. A doença profissional, o estabelecimento do nexo é quase que automática. É o caso, por exemplo, um exemplo bem clássico seria a silicose, não é? A doença pulmonar causada pela exposição ao quartzo ou à poeira de sílica. É muito difícil que alguém venha ter um quadro de silicose que não seja por exposição ocupacional. Por exemplo, é muito pouco provável que alguém venha a ter uma
intoxicação pelo chumbo, né, o saturnismo, que não seja por exposição ocupacional, ou uma doença causada por exposição ao amianto, né, asbestose, que não seja por exposição ocupacional. Então, essa seria a doença, a doença profissional. Né? Com relação à doença do trabalho, a doença do trabalho ela necessitaria uma investigação um pouco mais aprofundada com relação ao nexo da doença com o trabalho. Um exemplo bastante clássico são as lesões por esforços repetitivos, né? Que elas podem ocorrer em decorrência das condições de trabalho, mas também podem ocorrer em decorrência de atividades não relacionadas ao trabalho. Do ponto de vista prático, no âmbito da previdência social, a doença profissional e a doença do trabalho, elas são equiparadas ao acidente de trabalho e, uma vez que seja considerado esse nexo, vai ser atribuído àquela espécie 91, né, que nós conhecemos bem, o B91, que seria o evento relacionado ao trabalho. Então, essa diferença é uma diferença meramente com relação a nexo, mas que, na prática, ela não interfere nessa discussão que nós estamos fazendo. Inclusive, eu gostaria até de me adiantar e colocar que, hoje em dia, nós utilizamos o termo doença relacionada ao trabalho. Inclusive, existe uma publicação do Ministério da Saúde muito boa, embora ela já seja uma publicação antiga, de 2001, o nome dessa publicação é Doenças Relacionadas ao Trabalho, o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde. Eu recomendo a todos os que estão assistindo a nossa live que, por acaso, não conheçam essa publicação, que façam essa pesquisa na internet e façam o download, porque é uma publicação tecnicamente muito boa, muito útil, inclusive estabelecendo até mesmo a metodologia adequada para que nós possamos estabelecer ou não o nexo da doença com o trabalho. Tá, podemos? Podemos seguir. Então, o que eu queria comentar também sobre esse artigo é que o parágrafo 1º, ele traz o que é que não seriam consideradas como doenças do trabalho. E tem ali aquela linha D, que fala que a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, essa linha D, ela já está sendo bastante comentada, como se ela servisse para excluir, né, o Covid-19 em função da pandemia como uma doença relacionada ao trabalho. E eu queria pedir para o Antônio comentar, então, justamente essa diferença de endemia para epidemia, e se procede ou não procede esse tipo de entendimento a respeito dessa linha. Esse entendimento com relação a essa linha, ele é absolutamente indevido. A diferença entre endemia e epidemia é bastante clara. Infelizmente, nós temos no Brasil algumas doenças endêmicas. Por exemplo, no norte do país, nós temos a malária, que é uma doença endêmica. Nós temos, infelizmente, habitantes daquela região que, durante todo o ano, devido às condições ambientais, eles têm o risco
de adquirir a malária. Então, ela é uma doença que vai ocorrer durante todo o ano, em decorrência das condições ambientais. A ressalva que a legislação previdenciária faz, tá? Ela, inclusive, não afasta totalmente a possibilidade, por exemplo, de um caso de malária poder ter relação com o trabalho. Por quê? Porque, às vezes, o trabalhador faz parte dele, faz parte da atividade dele, uma atividade, por exemplo, na selva. Por exemplo, ele está participando da construção de uma obra qualquer, de uma edificação qualquer, uma estrada, uma ponte, dentro da selva. E ele vai se expor ao risco, né, de ser picado pelo inseto e vir a ter a malária por conta dessa exposição ocupacional. Então, nós temos alguns... um ótimo exemplo de endemia seria a malária. No caso da Covid-19, ela não é uma endemia, ela é uma epidemia. Por quê? Ela inexistia, né? Aí nós tivemos a notícia que a doença começou na China, lá começaram a aparecer os primeiros casos, algum tempo depois ela foi disseminada para outros países do mundo e depois houve o decreto por parte da Organização Mundial da Saúde classificando a Covid-19 como uma pandemia. Então é o seguinte, é uma doença que não existia, que ela vai atingir um determinado pico, depois vai entrar em estabilidade e os casos vão desaparecer. Então, é uma epidemia que, neste caso, nós estamos numa situação pior ainda. Nós estamos numa situação de pandemia, né? Já há algum tempo nós estamos com a transmissão comunitária em todos os países do mundo, né? Então, são situações epidemiologicamente completamente diferentes. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, considerar a situação da Covid-19 como um quadro, como uma situação de endemia. Não há essa tentativa de enquadramento nesse item da legislação previdenciária é absolutamente indevido e é um erro técnico grosseiro, porque aí nós estamos falando de um campo de conhecimento extremamente importante, inclusive para nós, no reconhecimento do nexo ocupacional, que são os aspectos epidemiológicos. Certo. Então, seguindo nessa discussão, e em especial com relação ali à suspensão dos efeitos daquele artigo 29, voltando a essa discussão, bom, o ônus da prova e a questão do nexo causal. Na verdade, da forma como estava escrita a MP antes, o que ela fazia era transferir o ônus da prova para o empregado, correto? E com a suspensão desse artigo 29, como é que fica a obrigatoriedade? Quem é que tem o ônus de provar se a doença é ou não é relacionada ao trabalho? Veja bem, Ana, aqui eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar a todos os que estão assistindo, né, a nossa live, de uma característica bastante preocupante, né, da questão da relação entre a doença e o trabalho no Brasil, que é o baixíssimo registro
das doenças relacionadas ao trabalho. O registro de doenças relacionadas ao trabalho no Brasil coloca o nosso país em condições, vamos dizer assim, muito mais favoráveis do que com relação a outros países, que nós sabemos que as condições de trabalho são muito melhores. Tá? Então, aqui no Brasil, nós temos uma subnotificação muito grande das doenças do trabalho, das doenças relacionadas ao trabalho. Existem até estudos que demonstram o subregistro até de doenças, como foi falado anteriormente, até aquelas doenças profissionais, onde o nexo é mais tranquilo, é absolutamente automático. Existem estudos que demonstram que até casos, tá? Existe um estudo clássico que pessoas com tuberculose, tá? Na verdade, eram pessoas que estiveram expostas à poeira de sílica, desenvolveram o quadro de silicose e, por isso, passaram eles ficaram mais sensíveis à tuberculose, que isso também é uma situação clássica na literatura. Então, quantas CATs você já viu de doenças relacionadas ao trabalho na vida de auditor fiscal do trabalho? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que eu brinco com os colegas, tem um colega especificamente aqui, que ele é engenheiro, e que eu falava com ele o seguinte: CAT de doença relacionada ao trabalho emitida pela empresa, eu chamo de cabeça de bacalhau. Existe, mas nunca ninguém viu. De Covid? De Covid eu não vi nenhuma. Não vi nenhuma, embora nós estejamos afastados um pouco aí da atividade remota, mas eu acredito que essa questão da Covid-19 vai reproduzir o quadro que nós temos com relação às outras doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Sim. Nós vamos ter a reprodução desse quadro. Você podia só voltar naquele slide a questão do ônus da prova, não, essa questão do ônus da prova aí e o nexo causal. Nós temos uma realidade no Brasil, que as empresas têm muita resistência na emissão da comunicação de acidente do trabalho, principalmente nos casos de doença. Tá? Então, eu acho muito pouco provável, tá, que nós vamos encontrar comunicações de acidente de trabalho emitidas pela empresa em decorrência, tá, da Covid-19. Então, antes que eu me esqueça, é importante que os trabalhadores não se esqueçam que a legislação previdenciária, quando trata da comunicação do acidente de trabalho, ela diz que, na falta da comunicação pela empresa, que outros podem fazer essa comunicação. O trabalhador pode, um parente do trabalhador, um médico, uma autoridade pública, a entidade sindical pode fazer a emissão dessa CAT. E essa CAT vai ser apreciada lá pela perícia médica do INSS. Então é o seguinte, eu gostaria de insistir com isso, eu acho muito pouco provável que as empresas emitam essa CAT, embora aquela apresentação inicial que a Ana fez, já demonstrando os casos, né, inclusive com óbito de trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, os motoristas também, que ficam muito expostos, ou seja, trabalhadores os trabalhadores da saúde nem se fala, né? Então,
Com relação a esses trabalhadores, se eles fossem segurados da Previdência Social, logicamente caberia a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Você pode comentar um pouco também, Antônio Carlos, sobre o que é o NTEP? Bem, essa questão do nexo técnico epidemiológico, na minha opinião, foi um avanço muito importante que aconteceu na legislação previdenciária, tá? Até porque é o seguinte, por conta desse conceito de utilizar os aspectos epidemiológicos no estabelecimento do nexo entre a doença e o trabalho. E essa questão, esse aspecto epidemiológico, ele sempre foi muito importante. Mas nesse tema que nós estamos tratando hoje, que é com relação ao nexo da Covid-19 com o trabalho, esse aspecto epidemiológico ele ganha uma relevância muito grande. Por quê? Nós estamos vivendo um quadro epidêmico e no Brasil, em outros países também, mas no Brasil nós estamos no escuro. Por quê? A testagem no Brasil ela tem sido muito pouca. Os testes, os números que estão aparecendo na mídia, basicamente são o quê? Aquelas pessoas que apresentaram sintomas. Então, nós temos um aspecto importante, já adiantando, que são aquelas pessoas que são portadores do vírus, tá? Não têm sintomas, mas transmitem. Ou têm sintomas bastante leves, que se confundem com resfriado, com uma gripe, tá? E que essas pessoas não vão procurar assistência e, na verdade, seria Covid-19 e essas pessoas vão estar aí transitando nas ruas, no transporte coletivo, nos ambientes de trabalho e transmitindo a doença para as outras pessoas. Tá? Então é o seguinte, uma vez chegando até a Previdência Social, um trabalhador com a CAT ou sem a CAT, cabe ao perito realizar a história ocupacional desse trabalhador e considerar esse aspecto, essa situação epidêmica que nós estamos vivendo. Sim. Então, só para entender melhor, como é que o trabalhador deve proceder? O trabalhador, por exemplo, um motorista de ônibus, ou um trabalhador de call center, ou de um frigorífico que está apresentando sintomas, de quem é o ônus de provar que ele está sendo afastado pelo Covid? Digamos que ele não tem um acesso fácil a uma testagem, ou, enfim, alguma uma questão nesse sentido. Bem, de qualquer forma, acho que é importante para lembrar que a obrigação da emissão da CATES é primeiro da empresa. Bem, uma vez que isso eu acho muito pouco provável que venha a acontecer, né, eu já tenho bastante experiência nisso, não apenas como auditor fiscal do trabalho, mas como médico do trabalho há muitos anos, tá? Eu enfrento essa realidade. Eu acho que o trabalhador ele deveria procurar assistência médica, tá? E o que o nosso sistema tem feito? Nosso sistema de saúde tem aquelas pessoas que apresentam sintomas, eles têm feito a coleta do material para que seja avaliado se aquele paciente, no caso, trabalhador, ele tenha ou esteja ou não com a Covid-19. E em mãos
tendo esse resultado, aí sim ele vai tomar a providência para ter acesso aos seus direitos previdenciários. Ou seja, se a empresa não quiser emitir a CAT, ele mesmo pode providenciar ou procurar a sua entidade sindical, não é? Ou a unidade descentralizada, né, da inspeção do trabalho, para ser orientado com relação a isso. Tá joia. Bom, então, para trabalhadores de saúde, por exemplo, que tenham comprovado o diagnóstico do Covid-19, você entende que já se torna obrigatória a emissão da CAT? Considerando a situação epidêmica que nós estamos vivendo, não é? E tem um outro aspecto técnico muito relevante com relação à Covid-19, é que as medidas de proteção, né, a principal medida de proteção é o distanciamento social. Ora, não há o que falar em distanciamento social para trabalhador da saúde. A outra medida de proteção seria a utilização dos equipamentos de proteção individual. E nós sabemos os limites, né, técnicos de proteção que os equipamentos de proteção individual têm. E além disso, você, Ana, é uma né, você é fisioterapeuta e nós sabemos, né? Não, mas nós sabemos como é o dia a dia do profissional da área da saúde. Para o profissional da área da saúde, a prioridade número 1 é o paciente. Então, muitas das vezes, ele na tentativa de prestar a melhor assistência, muitas das vezes ele esquece de si, né? Mas vamos deixar essa questão à parte. Vamos lembrar dos limites que a proteção oferecida pelos equipamentos de proteção, os equipamentos de proteção individual oferecem, tá? Então, eu acho o seguinte, com relação ao trabalhador da saúde, aquele trabalhador que está lá na linha de frente, atendendo pacientes, ou fazendo a triagem, prestando assistência, esse nexo não há o que discutir. Sim. Não, e só lembrando que nessa situação dos trabalhadores de saúde, que eles já são expostos, por exemplo, a jornadas exaustivas, né, a uma escassez de mão de obra regular. E agora, então, nesse cenário em que não tem trabalhador, que tem muitos trabalhadores afastados, então você já tem escalas ainda mais pesadas de trabalho, escassez de EPI, nesse cenário, então, aí que eu acho que é muito complicado, mesmo que sejam tomadas todas as providências possíveis pelo estabelecimento, né, você não é possível garantir a integridade física do profissional que trabalha em serviço de saúde nesse momento, né? Não, essa questão é muito bem colocada. Essa questão é muito bem colocada da situação vivenciada pelos trabalhadores da saúde. Inclusive, vamos acrescentar a questão da Covid-19, a questão também do adoecimento mental. Esses trabalhadores, eles estão submetidos a uma pressão psicológica muito grande, né? Porque nós observamos os relatos, por exemplo, aquela necessidade de fazer a escolha, eu não tenho respirador para todos os pacientes, então eu vou ter que escolher quem é que vai para a ventilação mecânica, né? A dificuldade de prestar uma assistência de boa qualidade, porque são muitas pessoas a serem atendidas, as jornadas prolongadas também, que você colocou muito bem, e todo esse processo leva também o quê? A queda da imunidade desses trabalhadores. Né? E esses fatores, eles são bastante conhecidos como
fatores que podem afetar a imunidade desses trabalhadores, fazendo com que eles fiquem mais ainda predispostos a ficarem doentes em decorrência da exposição ao vírus. Sim. E com relação aos outros setores, né, por exemplo, essas outras atividades que estão consideradas como atividades essenciais, esses trabalhadores que continuam em atividade, digamos que um empregador de um serviço de telemarketing consiga fazer intercalar os postos de trabalho, providenciando algum distanciamento social, tome medidas genéricas ali no refeitório, né, forneça os EPIs. Se ainda assim a gente tem um trabalhador que acaba testando positivo para o Covid-19, o que tem que ser investigado para entender se é ou não é uma doença relacionada ao trabalho? Bem, esse daí é um grande desafio. E aí, por conta de uma questão que caracteriza a doença Covid-19, que é a questão dos portadores assintomáticos ou também aqueles trabalhadores que têm poucos sintomas bastante leves, que a maioria de nós, não vamos dizer apenas, está citando a questão dos trabalhadores do telemarketing, mas a maioria das pessoas, às vezes elas têm um quadro de tosse, ou um mal-estar, uma queda de estado geral, elas não vão procurar assistência à saúde. Elas vão trabalhar normalmente e, como nós estamos vivendo uma situação epidêmica, a possibilidade desses trabalhadores virem a ter a Covid-19 não é pequena, né? E já existem alguns estudos que estão sendo iniciados que demonstram que várias pessoas já tiveram contato com o vírus, ou seja, adoeceram ou estão doentes, e se elas adoeceram ou estão doentes, elas transmitiram para outras pessoas. Então, a adoção dessas medidas, primeiro, que é uma obrigação do empregador. O empregador ele é obrigado a adotar todas as medidas necessárias para proteger os trabalhadores, mas que isso afaste absolutamente o nexo ocupacional de forma alguma. Sim. E ainda mais, o outro assunto que a gente tem que detalhar e que correlacionar é com relação justamente ao acidente de trajeto, né, que voltou a ser equiparado ao acidente do trabalho, e um trabalhador que tenha que necessariamente pegar um ônibus para chegar ao estabelecimento onde ele trabalha, como é que você pode dizer que ele está livre do risco de ter contraído esse agente durante o trajeto? Se mesmo que o empregador tome todas essas medidas, né, que sejam tomadas todas as medidas para preservar o meio ambiente de trabalho do empregado, ainda assim, se ele foi contaminado no trajeto, isso acaba caracterizando um acidente de trabalho? Pois é, veja bem uma coisa, a principal medida de proteção com relação à Covid-19 é o distanciamento social, não é? Então é o seguinte, se o trabalhador ele não vai ficar no interior do seu domicílio, ou seja, ele vai trabalhar e com isso ele vai utilizar o transporte público, né? Ele tem o duplo risco. Primeiro, porque a transmissão através da via respiratória, né? As pessoas estão conversando, ou às vezes tossem, espirram, e com isso elas estão lançando o vírus, se elas estiverem com a doença, estão lançando o vírus
na atmosfera, e também o risco de contato com superfícies contaminadas, né? A pessoa vai tocar, por exemplo, um botão de elevador, um corrimão de escada, inclusive corrimão de escada rolante, né, que acontece muito em metrô, vai entrar dentro do transporte coletivo, então ele vai segurar, né, para não cair dentro lá do ônibus, ou mesmo do metrô, ou de outro meio de transporte, e então ele vai ter esse contato, tá? E aí também tem uma outra discussão que nós não podemos esquecer, que muitos municípios estão exigindo por parte dos seus habitantes que utilizem a máscara. Só que a máscara que o pessoal tem utilizado, ela é importante, ela deve ser utilizada pelas essas máscaras de tecido, mas nós sabemos da limitação delas. E outra coisa, é importante que a pessoa tenha um número maior de máscaras para que ela possa fazer a troca dessas máscaras de tempos em tempos, né? Porque uma vez que elas fiquem umedecidas, pode ocorrer, vai facilitar a transmissão. Então, esse é um outro aspecto. Se a pessoa vai sair de casa, ou seja, ela vai sair do isolamento social para o trabalho, ela tem um risco grande de se expor no transporte público, né, ao vírus, né, e vir a ter a doença, que esse é o grande desafio, inclusive, das autoridades sanitárias. São muitas variáveis, né, Antônio? São muitas variáveis. Essa questão da máscara, por exemplo, só lembrando que ela não é um EPI. Essa máscara de tecido, que é a máscara de uso não profissional, e mesmo a máscara cirúrgica, ela não é um EPI. Ela não vai proteger realmente para ninguém ser contaminado. Ela evita que você disperse, né, seus perdigotos no meio ambiente, mas ela não faz com que o trabalhador esteja protegido de ser contaminado no ambiente de trabalho, ou no transporte, ou em nenhum outro local, né? E só lembrando também que atualmente, com o índice de informalidade que a gente tem no Brasil, né, com toda a legislação agora permitindo, enfim, várias novas formas de contratação, enfim, todo a quantidade de motoristas de Uber, entregadores de iFood, por exemplo, que toda essa discussão que a gente está tendo ainda passa muito longe de uma parcela muito grande de brasileiros que continuam saindo para trabalhar, né, necessariamente, que não vão ser pagos para poder ficar em casa no momento se resguardando e protegendo a própria comunidade enfim, pelo distanciamento social. Então, a gente precisa realmente ampliar bastante essa discussão do que é o acidente de trabalho e de quem são essas pessoas que estão expostas à contaminação por conta da atividade laboral, né? Porque o sujeito, o cidadão que está saindo de casa para trabalhar e que está se contaminando por necessidade laboral, ele é completamente diferente por exemplo, de quem pode estar dentro de casa se protegendo agora, certo? E não, com certeza. A gente precisa realmente só entender que essa discussão é uma discussão muito ampla e que a gente não tem nenhuma condição aqui de dar respostas precisas sobre esse assunto, né? Mas realmente tentar trazer o assunto para discussão. Ontem, o colega que trabalha aqui na região portuária estava comentando sobre um trabalhador que estava embarcado com sintomas, ficou 4 dias ainda embarcado, e a partir dali teve não sei quantas dezenas de outros trabalhadores depois sintomáticos. Então, assim, são muitas
são muitos cenários particulares, muitos cenários diferentes que a gente tem que ter a capacidade de ter o conhecimento dessa legislação, desses dispositivos todos, para avaliar individualmente cada um desses casos. E o seguinte, nós temos que pensar, nós temos que agir a partir do conhecimento científico, né? Nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de considerar o conhecimento já existente. Então, essa doença, ela é de transmissão respiratória, né? Principalmente, e ela é de transmissão respiratória e altamente transmissível. Altamente transmissível. No mês de março, me parece que foi no mês de março, a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela publicou um informativo em que ela colocava que uma pessoa com a Covid-19 poderia transmitir para quase 3 pessoas. Seria, não sei se era 2,6 ou 2,8, não é? Então é o seguinte, nós estamos lidando com uma doença altamente transmissível. Então, é realmente um grande desafio que envolve toda a sociedade. E agora, com essa situação que nós estamos vivendo, nós temos milhares de trabalhadores à margem do sistema previdenciário, né? A doença ganha uma repercussão mais grave ainda, porque essas pessoas absolutamente não vão poder parar de trabalhar, não é porque elas querem, é porque senão elas vão morrer de fome. Inclusive pessoas de grupo de risco, né? Pessoas mais idosas, pessoas com doenças pré-existentes e tudo isso. Com certeza, com certeza. Essa discussão, ela é extremamente importante porque parece que, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando, elas estão fazendo aquilo por teimosia. Não, o que ela quer fazer, porque ela não acredita que nós estejamos num quadro epidêmico. Não é isso. Muitas pessoas estão se expondo porque elas precisam garantir o pão de cada dia. É uma coisa completamente diferente. É o que, por exemplo, em outros países, eles conseguiram fazer realmente um lockdown por conta das medidas que foram adotadas, né, de garantir que as pessoas realmente pudessem continuar dentro de suas casas em distanciamento social. Então, é um desafio tanto. A gente teve, inclusive, agora, acho que foi no dia 15, né, um veto presidencial ao benefício emergencial para várias categorias de trabalhadores informais. Essas pessoas todas vão estar na rua necessariamente trabalhando, né, e se expondo. É uma exposição ocupacional e que também não vai gerar CAT, mesmo que se tivesse o hábito e a prática de emitir CAT para as doenças profissionais ou para as doenças relacionadas ao trabalho, essas pessoas elas não vão ter uma CAT emitida para entrar em nenhum tipo de estatística, né? Nenhum tipo de estatística. O máximo que pode acontecer é que elas sejam atendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, seja feito o diagnóstico e elas vão entrar nas estatísticas oficiais. O máximo que vai acontecer é isso, né? Mas o mais grave é que essas pessoas vão estar transmitindo para outras pessoas e o que é pior, né? Essas pessoas podem ter o quadro mais grave, não poder trabalhar e, infelizmente, evoluir até o óbito, né? Que não tem sido tão incomum como a gente tem observado aí pela mídia.
Antônio, ainda só para finalizar essa discussão, eu queria te pedir para comentar a respeito da necessidade de afastamento dessas pessoas de grupo de risco, dos idosos, das pessoas portadoras de doenças crônicas, da atividade nesse momento, pelo menos da atividade presencial nesse momento de pandemia. Quando você você expôs aí um dos slides, né, falando que é o seguinte, a obrigação do empregador com relação à proteção dos trabalhadores, ela está na legislação trabalhista, né, e está também na legislação previdenciária. Quando você apresentou um slide aí, deixava claro que é obrigação do empregador adotar todas as medidas de proteção, né? E, inclusive, você citou também aí na sua apresentação um documento produzido pela Fiesp, e nesse próprio documento eles fazem referência à redação agora da NR1, né? A nova redação, com a nova redação da NR1, em que lá estabelece a obrigação do empregador em adotar todas as medidas necessárias para a proteção dos trabalhadores. Então é o seguinte, se o conhecimento, se as informações científicas disponíveis demonstram que nós temos uma população que tem um risco maior se vier a ter a doença, então é importante que essas pessoas sejam afastadas, sejam colocadas em trabalho remoto, né? E isso, inclusive, teria que ser até considerado no processo de elaboração e também de implementação dos programas de controle médico e saúde ocupacional, né? Que tem que ser atualizados com relação a essa pandemia que nós estamos enfrentando aí com relação à Covid-19. Certo. E só para fazer uma comparação, você citou que o vírus, o SARS-CoV, que ele tem a capacidade, que você viu um estudo, né, que tem a capacidade de infectar 2,8 pessoas. Você pode fazer a comparação, só para quem está assistindo entender qual é a diferença, qual seria a capacidade de transmissão, por exemplo, do influenza? Só para entender que não é uma gripezinha. A influenza não tem essa capacidade. O H1N1 ela não tem essa capacidade de transmissão, né? Sendo que com relação ao H1N1 nós ainda temos a vantagem de ter a vacina, né? Mas ela não tem essa capacidade de transmissão. Eu não me lembro exatamente qual foi. De 1,5, né? Pois é, e inclusive até você fez essa referência agora, porque a gripe espanhola, né? A famosa gripe espanhola, que começou lá no final da Primeira Grande Guerra Mundial, ela foi uma epidemia de H1N1, né? E eles demonstraram que ela teria sido mais ou menos aí entre 1,5 e 2, mais ou menos. Uhum. Né? Certo. Tá bom. Acho que é isso. Diego está por aí ainda? Antônio, tem mais alguma coisa que você acha que é importante comentar para poder finalizar aqui a apresentação? Ana, eu gostaria de fazer um comentário sobre um documento, que foi até você que me enviou, que foi um texto elaborado pela doutora Maria Maeno, que é médica pesquisadora de saúde do trabalhador, né, médica da Fundacentro,
né? Ela é da Fundacentro lá de São Paulo, a Maria Maia. E o José Carlos Carmo Cal, né? Inclusive foi nosso colega, eles dois elaboraram um texto denominado A Covid-19 é uma doença relacionada ao trabalho. Depois, eu acho que nós poderíamos tentar disponibilizar esse texto para as pessoas que estão assistindo aí a live, porque eu acho que eles foram bastante felizes, que eles condensaram, né, várias questões extremamente pertinentes relativas à Covid-19, e todas as informações que eles colocaram são baseadas nas informações disponíveis, inclusive informações que foram geradas já lá nos estudos que foram realizados na China, aonde a epidemia começou. Tá? Então, eu acho que seria muito importante que as pessoas tivessem acesso a esse documento, porque ele é bastante esclarecedor, né? Que ele conclui o seguinte, que a Covid-19, em quem trabalha, é presumivelmente relacionada ao trabalho. Tá? Então, nós não podemos ver essa questão de uma outra forma. Tá? Que se a pessoa tem que sair de sua casa para trabalhar e ela adquire a doença, a possibilidade do nexo ocupacional, ele realmente teria que ser considerado. Sim, acho que é mais difícil provar que não é relacionado do que provar que é relacionado, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Bastante interessante e dinâmico aí esse bate-bola de vocês, acho que ficou perfeito. E aí eu acho que seria o momento da gente abrir para as dúvidas aí do pessoal que vai acompanhando as lives. Tem uma agora do Leandro Almeida. Como estabelecer o nexo, uma vez que é muito comum profissionais da saúde terem outros vínculos? Essa pergunta é muito importante, mas aí é o seguinte, nós temos que analisar as condições de trabalho em cada um desses vínculos. Né? Eu acho que, veja bem, tanto o acidente de trabalho como a doença relacionada ao trabalho, a questão do estabelecimento do nexo, ele tem algumas fases, né? E uma das fases é a realização de um histórico ocupacional bem aprofundado, né? Você analisar as condições de trabalho e verificar que, muito provavelmente, essas condições de trabalho elas devam ser diferentes. E aquela história, eventualmente vão ser emitidas aí mais de uma comunicação de acidente de trabalho. Fazer o quê? Né? Magno Riga, colega importante aí também da Inspeção do Trabalho, dando os parabéns para o debate, a Ana e o Antônio, realmente foi excelente, e está perguntando qual pauta deve ser proposta, né, para seria a revisão do decreto do nexo técnico epidemiológico, ou, neste caso, quais atividades deveriam ser alcançadas? Olha, com relação à questão do NETEP, como eu disse, o estabelecimento do nexo ocupacional, ele tem algumas fases, né? Ele tem uma técnica que deve ser seguida, tá? Eu vou citar só uma situação para vocês de uma situação bastante lamentável, tá? Assim, não de não se estabelecer o nexo, mas
de uma situação pericial que eu atendi um trabalhador no plantão fiscal e esse trabalhador, o problema que ele me relatou foi o seguinte: olha, eu estava afastado pelo INSS e recebi alta. Aí eu perguntei a ele, falei, qual é a sua atividade? Ele falou, não, eu sou... minha carteira está representante comercial. Sei, mas o que você faz como representante comercial? Ele falou, não, é o seguinte, eu dirijo um caminhão e eu percorro aí os diversos estabelecimentos e o, o dono do estabelecimento resolve comprar lá X pacotes de biscoito. Eu faturo e retiro do caminhão o pacote de biscoitos e entrego para ele imediatamente. Tá, falei, e aí, qual que é o problema? Ele falou, não, o problema é o seguinte, é que eu faço uso desses medicamentos aqui, eu tive um problema de saúde, faço uso desses medicamentos, tá? Era uma série de medicamentos que tinham efeito sobre o sistema nervoso central, ou seja, era um trabalhador que ele não podia dirigir, muito menos um caminhão, tá? E ele recebeu alta, muito provavelmente por quê? Porque é o seguinte, eu sou representante comercial, tá? Mas faço o quê? O que ele fazia como representante comercial? Então é o seguinte, eu acho que não é a questão de mudança de legislação. Eu acho que é a aplicação da boa técnica. Tá? Essa questão de estabelecimento do nexo do acidente com o trabalho, da doença com o trabalho, é uma questão de boa técnica, né? Então o que falta muitas das vezes é que essas fases sejam aplicadas, essa análise seja aprofundada. Não é uma questão, eu não vejo uma necessidade de uma mudança legal. Eu acho que é importante, isso é uma luta histórica. Eu acho que vários auditores fiscais já enfrentaram isso no plantão fiscal, tá? Do trabalhador, às vezes, receber alta ou ter o nexo negado porque o perito não deu a atenção devida, não praticou aquilo que o próprio INSS determina nos seus normativos. Tá? Então, não há o porquê de se fazer. Eu não vejo necessidade de mudança de legislação. É importante que se aplique a boa técnica e que o trabalhador não se esqueça do direito que ele tem de emissão da CAT, seja ele, seja um parente, seja o sindicato, o médico, uma autoridade pública, tá? E eu acho importante... Hein? O AFT. O AFT, eu acho importante que nós tenhamos isso em mente para orientar os trabalhadores, né? Por exemplo, vejamos uma outra situação, gostaria de ilustrar para vocês. Também aconteceu no plantão fiscal, uma médica me procurou relatando o que aconteceu com o marido dela, também médico, que foi foi fazer um procedimento numa criança, estava internado, é um processo chamado de dissecção de veia. Ele fez a dissecção de veia, realizou o procedimento, poucos dias depois, ele morreu de meningite. Tá? Por quê? Porque não se fez o quê? Nem procurou saber qual era a causa da doença daquela criança. Aquela criança tinha meningite, ele foi contaminado e acabou morrendo. Tá? Então, gente, o que nós precisamos é que se coloque
o conhecimento vigente em prática. Em prática. Nós falamos muito no Brasil, acho que no Brasil nós temos um arcabouço legal muito grande. Por exemplo, essa publicação que eu citei para vocês, do Ministério da Saúde, ela é excepcional. Excepcional. A gente consegue baixar na internet gratuitamente. Eu vou repetir. Ele chama Doenças Relacionadas ao Trabalho, Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, que é uma publicação antiga, mas muito, muito útil, inclusive até mesmo para nós, auditores fiscais do trabalho, inclusive como nós vamos fazer uma análise de uma doença, né? A gente recebe lá uma ordem de serviço para fazer análise de não de um acidente de trabalho, mas de uma doença relacionada ao trabalho. É um documento excelente para que nós possamos fazer uma consulta, tá, para o estudo do nexo ocupacional. Só ainda antes o Alexandre Sabino está fazendo pergunta, tinha que fazer pergunta, o Alexandre Sabino, né? Não para de fazer pergunta. Mas sobre esse assunto dos hospitais, do médico que você está comentando, eu estou acompanhando várias instituições de saúde, e a relação dos afastados que eles enviam até o momento nunca tem médicos, né? Porque esses médicos sequer são registrados. É uma outra categoria de profissionais que está absolutamente exposta ao agente, né, que está ali na linha de frente no combate ao coronavírus, mas que também não vai ser contabilizada da forma correta nas estatísticas de afastamentos ocupacionais pelo Covid. Eles, em geral, não são profissionais registrados, ou são de cooperativas, ou são PJs, né, pessoas jurídicas, então não são empregados da maior parte dos hospitais. Esse é um outro grande problema. Aí tem a do Alexandre Sabino também. Um trabalhador que adoece no trabalho leva Covid para casa, contamina a família. E aí, nesse caso, o adoecimento familiar Pergunta também... do Alexandre. Vai lá, Antônio Carlos. Bem, essa pergunta, inclusive até esse documento que eu citei, foi elaborado pela Maria Maeno e pelo José Carlos do Carmo, né? Duas pessoas que eu tive a honra de conhecer, são duas pessoas de notório saber. Inclusive, é um aspecto que eles abordam nesse material, o seguinte: quem transmitiu para quem? Aonde começou? Quem nasceu primeiro? Exatamente, o ovo ou a galinha, né? Então é o seguinte, para essa pergunta não tenho resposta. Não tenho resposta, tá? Então é o seguinte, a questão desse tipo de doença, a doença de transmissão respiratória e com alta capacidade de transmissão, que é o caso da Covid-19, esse é um desafio e tanto para toda a sociedade, para as empresas, para o poder público, para a sociedade em geral. Nós estamos vivendo realmente um momento bastante complicado em que todas as medidas possíveis e imagináveis têm que ser adotadas. E aí ele tem uma nova pergunta, colocando: no entendimento de vocês, cabe o direito de recusa o trabalhador se recusar a trabalhar em função do risco de contaminação? Você quer responder, Ana, ou eu respondo? Não, pode responder, acho que já sabe a minha resposta. Gente, a questão é o seguinte, a questão é que num determinado momento da nossa live aí, acho que foi até o Alexandre mesmo, que fez uma consideração sobre a necessidade da mudança da legislação lá do... Foi o Magno. Magno, foi o Magno que fez a pergunta. Eu acho que essa questão vai de encontro a isso. Veja bem uma coisa, nós, no Brasil, nós temos uma vasta legislação,
né? Eu acho que o problema é a questão disso ser colocado em prática, tá? A questão é o seguinte: a realidade é que nós vivemos num país em que o empregador ele não tem que justificar para demitir ninguém, Não existe né? estabilidade. Não existe estabilidade. Então é o seguinte: qual que é o tipo mais comum, esmagadoramente mais comum de demissão no Brasil, de dispensa? É a imotivada. Então é o seguinte: o trabalhador, não, eu não vou trabalhar porque eu estou em risco de contaminação. Tudo bem, ele não vai trabalhar, mas não quer dizer que o emprego dele vai estar garantido. Essa que é a grande questão, Ele tá? não, não, ele É, não vai, isso não vai gerar não pode gerar uma justa causa, né? isso. Obviamente, mas num mercado em que tem uma fila de informais precisando de um emprego, o empregador não tem dificuldade absolutamente nenhuma em fazer a rescisão desse profissional e encontrar outro que trabalhe, independente de estar ou não estar exposto a uma situação de risco, que a gente pode entender que é um risco à vida dele, mas que ainda assim, né, nesse momento, as pessoas estão precisando de dinheiro para se alimentar e para alimentar a família. Né? Então, ele pode se recusar, claro, ele estaria protegido pela legislação, com toda certeza, mas, né, aí tem um mais, isso é uma questão que teria que talvez ser judicializada, né, uma questão muito mais complicada do que simplesmente dizer que ele tem direito a exercer o direito de recusa. O fato de não ter direito de recusa não dá nenhuma característica de ordem prática, a não ser que ele queira a rescisão, e aí Exatamente. ainda assim vai ser mais difícil, porque ele teria que, pelas normas de direito, ele teria que pleitear judicialmente como uma questão indireta que está resguardado por esse caso, né? Pela falta do empregador, que tem a responsabilidade objetiva de zelar pelo ambiente de trabalho ali, não E colocando ele em... ainda mais agora com custas da justiça do trabalho e tudo isso, eu acho que apesar de existir o dispositivo, né, Não é não é prático. uma coisa que vai acontecer na prática. A E o única coisa que... empregador pode sim dispensar quem ele quiser e Exato. encontrar alguém que esteja disposto. A única coisa que impede é, de fato, a rescisão por justa causa, porque aí ele não está amparado, seja pelo próprio decreto 13979, seja pelo próprio direito de recusa, né, da CLT e também encontrado na ANR e na Convenção 55. Agora tem a pergunta da Marli, das dores de Paula. Aquele trabalhador que está em home office e testa positivo para a Covid, não caberia a emissão da CAT, concordam? A questão é o seguinte: veja bem uma coisa. Essa questão de estabelecimento de nexo ocupacional, nós temos que fazer uso do conhecimento técnico, tá? Nós vamos analisar, é preciso analisar quando é que foi feito o diagnóstico, tá, desse trabalhador. Dependendo do tempo que ele vai estar, que ele já estava em home office, né? Nós vamos considerar aí o período de incubação, né, da Covid-19, realmente esse nexo ele pode ser afastado, como qualquer outro nexo pode ser afastado. O nexo ocupacional, ele nunca é automático, né? É preciso de uma análise, às vezes uma análise mais superficial, às vezes uma análise mais aprofundada, mas evidentemente a decisão vai se basear no conhecimento técnico científico disponível. A Juliana Maria Bezerra de Menezes. Boa tarde. Gostaria de saber se um trabalhador comparecer ao setor médico com sintomas gripais poderia aplicar o afastamento imediato por 14 dias por parte da empresa. Isso seria o correto? Bem, olha, essa questão é o seguinte: epidemiologicamente, tá? Eu acho que seria o mais sensato, tá certo? Seria o mais sensato. E o seguinte: encaminhar esse trabalhador para que seja feita um
causal, né? Porque aí a Juliana fez muito bem a pergunta, colocou o seguinte, com sintomas gripais. Ora, vamos analisar agora quais são as possíveis causas, né? Porque doenças com sintomas gripais podem ser causadas por vários agentes etiológicos. Eu acho que seria uma boa medida afastar, encaminhar para assistência, para se fazer procurar fazer o nexo etiológico, saber qual é a causa. Essa doença, qual seria a causa? Se poderia ser uma Covid-19. Mas aqui, viu, eu gostaria só de aproveitar a boa pergunta aqui da Juliana, e lembrar de uma coisa, o seguinte, vamos esquecer por alguns segundos, a Covid-19. Todos os anos, nós temos no Brasil determinados surtos de influenza, certo? Todo ano no Brasil nós temos. O Ministério da Saúde, ele registra esses casos de influenza, né, a famosa gripe, todos os anos. Aí eu pergunto a vocês, uma pessoa que tem um quadro, não é Covid-19, certo? Seria um H1N1, tá? E ele procura assistência, ele vai ser atendido. E o pessoal anda muito preocupado agora com proteção respiratória por conta da Covid-19. Essa preocupação não existia antes, tá? Aí eu digo o seguinte, e se aquele profissional que teve contato com esse paciente, atendeu, né? E teve o quadro gripal, por exemplo, H1N1. Essa H1N1 não seria uma doença relacionada ao trabalho? Então, eu acho que eu já respondi a pergunta da Juliana. Eu só gostaria de introduzir essa questão, porque nós estamos, lógico, a questão da Covid-19 é uma questão muito grave, mas isso faz lembrar que existem outras doenças de transmissão respiratória, nós temos surtos no Brasil, tá? Surtos no Brasil, e que às vezes o profissional acaba ficando doente e não é feita a relação da doença com o trabalho. Tá? Então, e lembrar o seguinte, que a gripe também pode levar ao óbito. Tá? Só queria aproveitar aí a excelente pergunta da Juliana. E só voltando antes da Camila, essa pergunta anterior, né? Será que o empregador poderia manter em atividade alguém com sintomas gripais, sem descartar que é o Covid, né? Então, certamente que não. Pois é, uma questão, Ana, que logo que iniciou a epidemia, né? Que alguns profissionais, me lembro até de uma médica que relatou, por exemplo, a questão da etiqueta respiratória, que já faz parte do costume lá dos japoneses, né? Talvez essa passada aí, essa epidemia da Covid-19, nós passemos a adotar também essa etiqueta respiratória. Né? Nós precisamos, você colocou muito bem, precisamos evoluir socialmente. Né? Se nós estamos tossindo, se nós estamos espirrando, nós não vamos sair por aí distribuindo, né? Sei lá o que, para quem está do nosso lado. Por que a gente não pode usar uma máscara, inclusive uma máscara de boa qualidade? Que é o seguinte, agora elas estão mais caras, porque elas estão muito procuradas, mas uma máscara cirúrgica, você vai aí, normalmente, você compra uma máscara de boa qualidade, uma máscara cirúrgica, não é nenhuma
PFF2, uma máscara cirúrgica, você compra ela a preços bem baratinhos. E você vai estar o quê? Protegendo a comunidade. Certo. Eu acho que com a adiantada da hora a gente faz mais uma pergunta e aí encerra, tá ok? Tá certo. Camila, é necessário o exame do retorno ao trabalho para quem se encontra em casa com contrato de trabalho suspenso ou em trabalho remoto no retorno das atividades de seu empregador? Tem, eu acho que vai depender do motivo, né? Que essa pessoa estava em trabalho remoto, né? Eu acho que vai depender do motivo. Não, o trabalho remoto não é uma suspensão, né? É só uma modalidade de trabalho. Aí não caberia exame de retorno ao trabalho porque ele não foi afastado. E a suspensão de contrato é o que está lá na MP. Será que é isso que a Camila está perguntando? Acho que sim. CNP 936 dá o direito à suspensão, né? Acho que Mas são coisas diferentes, Camila, porque o trabalho remoto não é uma modalidade de suspensão do contrato. Ele está em atividade da mesma forma. Então, não tem nem o que se falar de exame de retorno ao trabalho se ele não foi afastado. Perfeito. Bom, essa é a última. Jorge Júnior, qual a orientação para o trabalhador que contraiu a Covid e que foi demitido, mas que por ter feito o último exame há menos de 180 dias não fará o exame demissional? Caramba. Qual é, Antônio? Fala aí. Deixa eu ler de novo a pergunta. Qual a orientação para o trabalhador que contraiu a Covid e que foi demitido, mas que por ter feito o último Essas exame... questões vão ficar surgindo agora, né? Porque a legislação é toda muito recente. Ela não só é recente, como ela foi feita de forma, digamos assim, apressada. Então, na medida em que ela começa a produzir efeitos, vão surgindo situações particulares que a gente vai ter que ir pensando, né, cada caso, como é que seria a solução. Essa situação aí tem que perguntar para os universitários. Eu gostaria de fazer uma consideração sobre isso, que isso, na minha opinião, vai de encontro à questão da forma como tradicionalmente erradamente se faz o nexo da doença com o trabalho no Brasil. Tá? Eu acho que, por exemplo, essa situação que o Jorge está citando, é preciso primeiro analisar, tá? Primeiro o seguinte, quando foi que a doença foi diagnosticada, tá? Qual foi a atividade, qual era a atividade desenvolvida por esse trabalhador? Se houver possibilidade de nexo com o trabalho, ora, esse trabalhador ele deve procurar os seus direitos, tá? Inclusive, é bom lembrar que a emissão da CAT, ela tem aquele prazo de 24 horas quando a empresa vai emitir. Quando não é a empresa que vai emitir, esse prazo esse prazo legal de 24 horas, ele não vale. Tá? Então, o caso em si, ele teria que ser analisado. É preciso colocar em ordem cronológica os fatos para determinar quando foi que começou esse quadro e o que é importantíssimo, o que é que esse trabalhador realizava. Né? Dependendo do trabalho que ele realizava, pode haver um nexo e ele vai procurar os seus direitos. Até porque se há o nexo e se houve a emissão da CAT, e se não houve, aí a discussão seria como fazer para que essa CAT seja emitida, porque ele pode ter direito à estabilidade, né? Se você está falando de acidente de trabalho, você está falando de todas as consequências da emissão da CAT, entre elas, dependendo do afastamento, a estabilidade no emprego. Então, vai ficar realmente uma coisa que teria que ser analisada individualmente. Isso, e provavelmente ser judicializado, né? Porque
Eu acho o seguinte, se ele tiver a oportunidade de discutir, o trabalhador, discutir essa questão com alguém, um técnico, um médico, que tem uma certa familiaridade com esse assunto, né, seria importante, né? Tem alguns, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, nós temos aqui um programa, um programa de saúde do trabalhador, no âmbito do sistema de saúde, que funciona muito bem, tá? Então é o seguinte, o trabalhador ele tem que procurar se informar, né? E não é simplesmente abrir mão dos seus direitos. Sim, só antes de encerrar, eu estava acompanhando ali no YouTube, a Camila voltou a perguntar sobre a questão da suspensão. Acho que não tinha ficado claro para ela. Mas, assim, no caso, o que a ANR determina no exame de retorno à função é quando há motivo de doença ou acidente do trabalho, de natureza ocupacional ou não, ou até parto. Aí depende, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas se for uma ausência decorrente apenas da medida administrativa da MP 936, sem causa aparente prévia, não cabe o exame de retorno ao trabalho. Agora, se a empresa aproveita isso para ausentar um trabalhador que teve algum sintoma, aí ela precisa fazer o exame de retorno, certo? Perfeito, é isso mesmo. Concordo com você. Vê se está respondido agora, Diego. Tá, deixa eu verificar. Camila, vê se está respondido. Estão tocando minha campainha. Acho que sim. Bom, gente, eu acho que foi extremamente relevante. É claro que ficam algumas perguntas ainda, mas devido ao tempo, e realmente é importante, ainda mais uma questão de pandemia, mas acho que vocês já contribuíram muito para esclarecer bastante dúvidas, tanto do trabalhador, como do empregador, e também dos auditores fiscais do trabalho, para aplicar a legislação na ponta. Eu agradeço imensamente. A gente vai deixar o vídeo disponibilizado também aqui, tá? E qualquer coisa a gente volta a fazer alguma coisa nesse sentido mais para frente. Agradeço muito, Antônio. Diego, sugerir que a gente deixe também, junto desse link do vídeo, um link para esses documentos que foram citados aqui na apresentação. Perfeito, a gente faz isso. A gente pede o Raul, que coordena esse canal e vem com essas iniciativas, também merece um super agradecimento. E aí ele vai editar o vídeo e coloca os links que vocês encaminharem. Eu acho que fica bem embasado, assim, fica bastante fechado, né? O tema, as pessoas podem pesquisar também nesses links. Gente, muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde.